mentais que criava, apontando para o pior cenário que qualquer pessoa lúcida poderia entrever ou imaginar. Vendo que Marisa não estava emocionalmente equilibrada e que, daquele estado poderia decorrer uma tragédia para todos, inclusive para ela própria, Glauco consultou o relógio e se deu conta de que já passava das 17 horas. Restava apenas 1 hora para que conseguisse impedir uma tragédia anunciada. Não tinha, entretanto, como violentar a vontade da cliente que, decidida, já dava mostras de ansiedade, diante do avançado da hora. Enquanto isso tudo estava acontecendo no interior do escritório, Luiz chegou para o já mencionado entendimento com o futuro cunhado, sem, contudo, identificar-se como tal, preferindo passar, apenas, por um amigo que precisava de alguns conselhos profissionais, que viera sem marcar horário. Tendo sido encaminhado pela secretária para a sala de espera, foi informado de que Glauco estava muito ocupado com uma cliente em dificuldades e que, por isso, não poderia interrompê-lo. Reconhecendo que não houvera marcado horário para o atendimento previamente, preferiu sentar-se e esperar, folheando, nervosamente, alguma revista que lhe estava à mão. Enquanto isso, lá no interior da sala, escutava, eventualmente, o timbre da voz do rapaz acompanhado natureza sonora, identificou ser, realmente, a de uma mulher em desespero. Não atinava sobre o conteúdo do assunto, mas dava para perceber, perfeitamente, que a mulher estava descontrolada, no mínimo, afoita demais. Interessado por todos os lances e mantendo a atenção em tudo o que ocorria por força da intuição que os espíritos obsessores lhe transmitiam, não demorou para escutar o interfone soar com um pedido de Glauco à secretária. Lá no interior, o rapaz deliberara acompanhar a desequilibrada moça até o local onde pretendia dar o flagra em seu esposo, com a finalidade de evitar uma tragédia maior, fosse a do duplo homicídio, ou a do suicídio da jovem. Determinado a ajudar na situação que lhe parecia crítica, solicitou à funcionária que procurasse telefonar para a casa de sua noiva a fim de que pudesse falar com ela, antes de tomar qualquer atitude, no sentido de explicar a gravidade do caso e de não esconder nada de Gláucia. Um minutinho, senhora Olívia, por favor, vou informar Dr. Glauco. Espere na linha um instante, sim. Dr. Glauco, Dona Olívia está informando que Gláucia ainda não chegou em casa, disse a secretária, sem saber que Luiz estava escutando na sala de espera. Sem entender o que estava acontecendo, mas achando estranho que aqueles nomes fossem pronunciados ali, justamente no momento em que estava esperando por Glauco, redobrou sua atenção para tentar decifrar o conteúdo da conversa. Sim, pode deixar, respondeu a funcionária, ela está na linha, esperando uma posição do senhor. Pode deixar que eu direi. Retomando a ligação que havia feito por ordem de Glauco, a secretária dirigiu-se a Olívia, do outro lado da linha, dando-lhe o recado do seu chefe. Dona Olívia, o Dr. Glauco pediu que lhe informasse que, por gentileza, avisasse Gláucia quando de sua chegada, que ele teve um problema de última hora que o vai prender por mais tempo no escritório e que, por isso, também não poderá estar na reunião de logo mais à noite. Disse também que, tão logo tenha resolvido tudo, telefonará para conversar com Gláucia, explicando melhor um imprevisto. Luiz percebeu que o recado fora entendido com clareza e tudo estava acertado. Com isso, ele próprio teria mais tempo para conversar com Glauco, depois que a mulher fosse embora. Logo depois de ter desligado, a secretária voltou a comunicar ao seu chefe de que o recado havia sido dado como ele houvera pedido. No entanto, para surpresa de Luiz que, nessas alturas já estava bastante interessado nos ruídos que escutava no interior da sala de Glauco, identificou que seus dois ocupantes se preparavam para sair.
ruídos de cadeiras, persianas sendo fechadas, tudo isso demonstrava que Glauco se aprestava para deixar o ambiente. Não tardou para que Luiz escutasse a voz de Glauco, dizendo à secretária, secamente: Claudete, preciso sair agora com minha cliente, mas se alguém me telefonar, diga que não posso atender. Anote o telefone e diga que assim que me desocupar, retornarei a chamada. Mesmo que seja a senhorita Gláucia? Perguntou a funcionária. Ela não vai telefonar. Mas mesmo que seja ela, pode dizer que estou ocupado e que, mais tarde lhe telefono. Sim, senhor. Farei como manda. Luiz, ouvindo aquelas informações, instigado pela própria malícia e pela da entidade que o controlava, passou a considerar muito suspeita aquela conduta de Glauco. Primeiro telefonou para dizer que tinha um problema no escritório e que não poderia ir à reunião da oração naquela noite. Logo depois, contrariando suas afirmativas, saiu do escritório acompanhado de outra mulher e ordenou à secretária que não dissesse a ninguém que havia saído. Inclusive à própria noiva. Os espíritos perseguidores se alvoroçaram, envolvendo Luiz com a preocupação de seguir Glauco para descobrir seus segredos e, inclusive, proteger sua irmã contra qualquer deslize do noivo. Assim, esperou um tempinho até que a chegada e a partida do elevador pudessem ser escutadas e, já que a secretária não o conhecia mesmo, anunciou que voltaria outro dia. Foi somente aí que a funcionária se lembrou de sua presença. Desculpando-se, envergonhada, informou que o próprio patrão tinha acabado de sair. Não tem importância, eu volto outro dia. Além do mais, as coisas estavam meio quentes lá dentro, respondeu Luiz querendo ser simpático. Realmente, o momento não era dos melhores, respondeu Claudete. Saindo do escritório, encontrou a escada. Sabendo que naquele horário o trânsito dos que iam embora para casa congestionava o elevador, desceu o mais rápido que podia e posicionou-se dentro de seu carro para acompanhar a saída do veículo do cunhado. Enquanto procedia essa proeza, seus pensamentos acelerados iam sendo estimulados com a ideia de que estaria flagrando o futuro cunhado em alguma infração moral grave, o que lhe serviria de importante trunfo que saberia usar para desmascarar o rapaz, agora também suspeito de traição, na mente de Luiz. E quanto mais esperava, mais Jefferson influenciava os pontos cerebrais que fustigavam as suas suspeitas, com a finalidade de que seguisse o carro de Glauco para tirar a limpo aquela situação. O final da tarde, o carro do cunhado transportando uma bela loira com óculos escuros, a conversa despistadora de momentos antes, tudo estava se combinando para um excepcional flagrante, que reduziria o cunhado à miséria moral. Luiz era um espírito mesquinho e recalcado que, pressionado pelas próprias culpas, desejava ver em todos os que o cercavam, pessoas igualmente viciosas como ele, a fim de que sua baixa conduta moral acabasse justificada como algo que todo mundo fazia, também. E o fato de Glauco ter descoberto seu comportamento homossexual gerava em seu íntimo uma natural aversão ao rapaz, porque dele se sentia refém, coisa que, agora, poderia ser revertida, caso se confirmasse a condição de infidelidade que se desenhava. Luiz, eufórico, tratou de seguir ao encalço do veículo de Glauco por todas as ruas e avenidas que trafegava. O horário não ajudava a velocidade do trânsito. Por isso, não fora difícil manter a vigilância daquele casal, tanto quanto perceber que o carro se dirigia para um local distante dos tradicionais lugares frequentados por sua irmã. Jefferson, informado pelo chefe da trama sórdida que iria se estabelecer naquele dia, mais e mais empurrava Luiz para o resvaladouro da dúvida ou da suspeita, através do qual manteria no seu espírito a prévia ideia de crime moral, consumado às escondidas de sua amada irmã, Gláucia.
Voltando um pouco nos eventos daquele dia, encontraremos Glauco confundido diante da possibilidade evidente de uma tragédia, a envolver Marisa e Marcelo em uma situação digna de conto policial dos mais trágicos. Como estava mais equilibrado, vira-se na obrigação de tentar demover Marisa da prática de tal conduta, buscando ajudá-la para que não cometesse nenhuma loucura consigo mesma e nenhum crime com os dois que ela iria flagrar. Não sabia, porém, que esse era exatamente o plano da moça. Criar em seu íntimo desejo de impedir uma tragédia, graças à deliberada intenção de dar o flagrante no marido infiel, indo até o motel onde o encontro aconteceria. Assim, como Marisa não arredava pé da decisão, tentou ele comunicar-se com Gláucia, para dar a conhecer à noiva o estado de desespero de Marisa e, quem sabe, solicitar a sua companhia para, juntos, irem até o local do encontro clandestino. Como não a encontrou, preferiu não deixar com uma outra pessoa a notícia estranha de que estaria indo com uma outra mulher para um motel. Muita explicação para tão pouco tempo, em um momento tão complicado e emergente quanto aquele. Preferiu optar pela notícia rápida, inclusive para não dar a conhecer à própria secretária o seu destino ou a finalidade de sua saída do escritório. Por isso, limitou-se a informar que não iria ao culto do Evangelho naquele dia porque imaginava o tamanho do problema que deveria administrar, caso o encontro de Marisa e Marcelo, junto com o amante, efetivamente se concretizasse, coisa que ele estava decidido a impedir que acontecesse. Vendo que Glauco mordera a isca, Marisa ainda tentou demovê-lo da ideia de acompanhar sua ida ao motel. Não precisa não, Glauco, eu sei ir até lá sozinha, mas eu irei junto para que nada de grave aconteça com vocês. Quem sabe possam precisar de algum amigo nessa hora, falava o rapaz, pensando em uma forma de tirar-lhe o revólver durante o trajeto. Além de tudo, eu também trouxe uma máquina fotográfica para não deixar qualquer dúvida a respeito da conduta do sem-vergonha. Ele bem que pode dizer que não estava lá e que foi tudo loucura minha. Afinal, o desgraçado é advogado e sabe muito bem como fazer as coisas. Foto é melhor do que tiro, Marisa, depende, Glauco. Depende da ordem. A tentativa de desanimá-lo fazia parte do cenário. O certo é que Marisa eufonizou-se ao perceber que o rapaz tinha mordido a isca. Precisava manter-se em equilíbrio porquanto não poderia deixar as coisas darem errado justamente agora. Colocou os óculos escuros e aceitou descer até a garagem do prédio para seguirem até o endereço no carro de Glauco. Não imaginavam que Luiz ia ao encalço dos dois. Todos na direção do motel onde havia sido marcado o encontro de Marcelo e Silvia. Por falar nos dois, iremos encontrá-los nos preparativos para o respectivo momento de intimidade. Marcelo, portando os documentos que iria apresentar à colega de trabalho, no sentido de demonstrar a desonestidade de Leandro, enquanto que Silvia, pronta para mais uma noite de aventuras e orgias sexuais estimulantes, para as quais se arrumara com esmero, ajudada pela companhia de seus dois mais íntimos comparsas, o chefe e Juvenal, ambos associados na sua exploração sexual desde longa data, encontrando, em suas fantasias e excessos, a fonte de prazeres intensos que a falta do corpo físico já não mais lhes permitia por outro meio. Todos os truques, acessórios e recursos da sedução que a atual sociedade tanto tem se esmerado em propiciar aos seus integrantes estavam ao alcance daquela pobre mulher, aviltada nas excessivas aventuras, tornando-a ansiosa e animalizada no exercício das faculdades sexuais quando, em verdade, o sexo deveria estar servindo para a troca de afetividades, de carinhos, de energias fecundas entre partes que se amam. Aquele local já era frequentado com regularidade por Silvia que, com liberdade,
Marcava por telefone as reservas que desejava, como havia feito para aquela tarde. Sabendo do interesse de Marcelo por seu corpo e pela intimidade que ambos conheciam do encontro anterior, Silvia chegara antes do horário com a finalidade de preparar-se, tanto quanto ao ambiente, para a chegada do esperado companheiro de aventuras. Logo que deu entrada no motel, estacionando seu carro em uma das duas vagas da garagem, deixou-a aberta para que Marcelo pudesse parar o seu, quando, então, promoveria ao fechamento e isolamento dos veículos. Enquanto isso estava acontecendo, Glauco e Marisa chegavam ao local, solicitando uma suíte nas proximidades daquele número que a esposa de Marcelo conhecia. Segundo informações do funcionário, escolheram uma que lhes parecia favorável por estar localizada bem em frente daquela ocupada pelo casal que Marisa pretendia flagrar, o que facilitaria a visualização da chegada ou saída de quaisquer dos carros. Assim que se posicionaram, logo perceberam que um carro já estava estacionado. Marisa desceu e tratou de baixar a porta da garagem de sua suíte, vedação plástica opaca que permitia ocultar os veículos dos olhos alheios ao mesmo tempo em que facilitava o afastamento lateral da cortina plástica flexível, para a observação dos vizinhos de frente, quando da chegada de Marcelo. Glauco sabia que aquela situação era perigosa para ele, já que se permitira ir até um motel com outra mulher. No entanto, a consciência limpa e a companhia dos espíritos amigos que se faziam ainda mais próximos, compensava a pressão psíquica dos espíritos inferiores que, sobre Marisa, ia se fazendo mais intensa a fim de que se consumasse o seu tão esperado desejo de aproximação. No entanto, as forças do mal não se limitavam a criar essa coincidência nefasta. Na rua, do lado de fora, um estupefato e eufórico Luiz confirmava suas suspeitas. Efetivamente, aquele santo Glauco era, na verdade, um devasso traidor. Estava deixando sua irmã Gláucia pensar que se tratava de um homem honesto e, enquanto a família orava em conjunto, o safado cunhado se metia em um motel com outra mulher, inventando desculpas com as quais ia disfarçando a sua conduta. Ali, naquele momento, Luiz se sentiu com um poder supremo. Até então, Glauco fora detentor do segredo de sua homossexualidade, o que o obrigava a esconder-se, a fugir de sua presença. Agora, Luiz não mais estava vulnerável. Também tinha um segredo para poder se sentir limpo ou tão indecente quanto qualquer outro homem de sua idade, como gostava de pensar, sempre que sabia dos deslizes de algum outro seu conhecido. No entanto, ao mesmo tempo em que se sentia feliz em ver que não era somente ele o fraco, pressupondo a prevaricação de Glauco, o seu amor por Gláucia tornava ainda mais grave a constatação daquela traição do noivo. Sabia das peripécias de Glauco no passado e testemunhara o sofrimento da irmã no período em que seu então namorado se aventurara com uma mulher mais velha. Tudo havia passado, desde então, com a modificação da conduta do rapaz. No entanto, será que havia passado mesmo? Não seria possível que Glauco apenas tivesse tomado mais cuidado com a ocultação de suas escapadas? Não seria Gláucia ingênua a não querer ver o que se passava? Porque deixara a irmã caminhar para o matrimônio com um indivíduo mentiroso e que já lhe havia dado provas da indecência, provas estas que repetia agora, de forma clara e decisiva. Todos estes pensamentos iam crescendo em sua mente, nos momentos em que se deixara ficar no interior do carro, nas proximidades do motel onde viram de Glauco penetrar alguns minutos antes. Jefferson, o obsessor espiritual, estava a postos, manipulando sua invigilância para que, com a desculpa de alertar a própria irmã, fizesse com que ela se inteirasse pessoalmente da traição, na porta do local onde estava acontecendo. Titubeante,
Mas com a nítida ideia de prestar um excelente serviço ao coração da irmã que dizia amar profundamente, Luiz tomou do celular e ligou para sua casa. Alô, disse o rapaz, meio nervoso. Pronto, com quem quer falar? Respondeu a voz jovial da irmã, no outro lado da linha. Oi, Glau, é o seu irmão, tudo bem? Oi, Lu, respondeu a irmã, intimamente. Escuta, estou precisando de você agora. Você pode me ajudar? O que aconteceu, Lu? Fale do que se trata, bem, pegue seu carro e me encontre no endereço que estou lhe passando. Anote aí. Mas tem que ser agora. Enquanto o irmão passava o endereço, Gláucia dizia, puxa, Luiz, justo hoje que é dia de oração aqui em casa. E o Glauco já avisou que não poderá vir, mas é urgente, Glau. Eu não posso falar por telefone. Venha rápido e eu lhe explico quando você chegar. Não é nada grave, mas preciso muito de você. Não pode demorar muito, tudo bem? Nesse endereço eu devo chegar em meia hora. Está ótimo. Estou no meu carro em frente. Pare bem atrás de mim, combinado. Mas veja lá o que você está aprontando, não se preocupe, maninha. Eu jamais ia fazer algo que a prejudicasse. Desligou o telefone e ficou esperando a chegada da irmã. Nem se deu conta de que, depois de uns 15 minutos, um outro carro entrou no motel, com destino ao mesmo quarto onde Silvia já estava preparada para sua chegada. Era Marcelo que vinha, acompanhado por Gabriel, o aleijado, que, por sua pouca experiência nas rotinas perturbatórias, recebera a incumbência de se certificar da vinda do marido de Marisa, acompanhando até o local. No interior da suíte, o chefe e Juvenal estavam apostos para o desfrute daqueles momentos de sexualidade exagerada, envolvidos intimamente com a experiente Silvia, tocando-lhe os centros genésicos, estimulando-lhe os pensamentos lascivos, ajudando a criar um clima de excitação mental com o qual ambos se envolveriam e aproveitariam daquelas explosões de euforia e prazer. 31. Terça-feira, 2. O motel, proteção aos maus. Enquanto Gláucia se dirigia ao local sem imaginar o que a esperava, Marcelo já estava chegando, carregado com os documentos que Camila lhe havia fornecido como prova do envolvimento ilícito de Leandro, ao mesmo tempo em que Marisa e Glauco se posicionavam na garagem em frente à suíte que iria receber os dois amantes. Naturalmente que o desejo de Glauco não era o de bisbilhotar a infidelidade de Marcelo, mas, sim, estar presente para tentar evitar uma suposta tragédia. Por isso, enquanto Marisa, a esposa traída, procurava o melhor ângulo para as fotos irrefutáveis, Glauco tomou o cuidado de trancar o carro em cujo interior ficara a bolsa e os pertences da jovem, incluindo o revólver que vira em seu escritório, evitando-se, assim, qualquer atitude trisloucada. A chegada do veículo do marido foi acompanhada pela mulher traída, passo a passo, com os instantâneos fotográficos registrando a entrada, o trajeto, o estacionamento, a descida de Marcelo, a sua tarefa de baixar a cobertura que vedava a garagem dos olhares indevidos, antes de ingressar nos aposentos destinados, em geral, aos encontros fortuitos. Em todas estas etapas, Marisa tratou de fotografar a chegada e a presença física do esposo, de maneira a ter mais documentos visuais de sua conduta suspeita, além de incluir os registros do outro veículo que já se encontrava no interior da garagem, com a melhor visualização dos detalhes como número de placa, modelo, cor, etc. No entanto, como o leitor se recorda, naquele dia, a principal tarefa de Marisa não era tanto a de flagrar o marido, pelo qual já não tinha maior interesse. Era, ao contrário, colocar Glauco na condição vulnerável de homem sob tentação da carne,
como havia se comprometido quando da contratação dos serviços de Dona Mércia e da equipe espiritual inferior que a assessorava. Assim, depois que o marido já havia ingressado na respectiva suíte, o que poderia significar, para Glauco, o cumprimento dos objetivos daquela empreitada, Marisa passou a simular um estado de desequilíbrio emocional, indicando nervosismo, tontura, vertigem, queda de pressão, procurando, com isso, chamar a atenção do seu acompanhante que, conforme se podia perceber, tudo fazia para não ingressar no quarto de motel destinado aos dois. Permanecia na garagem, acompanhando Marisa. Para tornar mais convincente a sua encenação, passou a gesticular em busca de sua bolsa, onde sabiam se encontrava o revólver. Glauco, onde está minha bolsa? Você viu, aquele sem vergonha, aquele safado, aquele vagabundo está me traindo ali na minha cara, está se encontrando com outra bem no meu nariz. Isso não pode ficar assim. Calma, Marisa, tentava contemporizar o rapaz, notando o visível estado de desequilíbrio da mulher de Marcelo. Vamos, eu quero a minha bolsa, o carro está trancado, como? Gritou Marisa, descontrolada, eu não posso deixar as coisas desse jeito. Vamos, eu vou acabar com essa história agora mesmo. Me dê a minha bolsa. Ponto. E sabendo que, em realidade, o mais importante era conseguir fazer Glauco entrar na suíte, Marisa passou a esbravejar, aos gritos, misturando uma expressão de ódio a um choro desequilibrado e quase convulsivo. Vendo que a mulher estava sofrendo uma crise de difícil controle, Glauco ponderou, tentando acalmá-la. Calma, Marisa, você tem que se controlar. Não fique gritando. Isso não vai resolver nada. Só vai piorar as coisas. No entanto, vendo que Marisa começava a esmurrar o carro, no desejo de conseguir sua bolsa em busca da arma, Glauco acabou se vendo na obrigação de recolhê-la ao interior da suíte, a fim de que, sem escândalos, Marisa pudesse ser contida. Era tudo o que ela desejava. Então, assim que se viu levada na direção do quarto reservado, Marisa deu uma trégua e se deixou empurrar para o destino, onde tudo poderia acontecer de forma mais fácil e direta. Tudo para o que havia se preparado antes visava atingir aquele momento ou chegar naquela situação. Enquanto isso ia acontecendo no plano físico, observemos o panorama do ponto de vista do plano espiritual. Do lado de fora do motel, a entidade obsessora de Luísa estava controlando seus pensamentos e sentimentos de forma a agir para desmascarar o futuro cunhado, alertando a irmã sobre sua conduta leviana com a prova concreta de sua infidelidade. Essa seria uma dupla forma de se ver livre do seu problema. Protegeria a irmã que amava da ação de um aproveitador mentiroso, ao mesmo tempo em que afastaria o conhecedor de sua fraqueza do seio de sua família, sem precisar mais se preocupar em se encontrar com Glauco, o único que sabia de seu envolvimento homossexual clandestino. Jefferson, a entidade astuta, diretamente ligada à organização, seguia obedecendo às ordens recebidas diretamente do chefe, mantendo Luiz sob controle cerrado. No interior do quarto, Silvia estava absolutamente envolvida pela dupla de entidades obsessoras que, usualmente, se locupletavam com as emoções de baixíssimo padrão a que ela se permitia, vivenciando as alucinadas aventuras com a justificativa de entregar-se à excitação intensa, sem se dar conta de que isso era produzido em virtude do fato de que, enquanto seu corpo se relacionava com um homem físico, sua alma era envolvida pelo sensualismo múltiplo, uma vez que do ato sexual participavam ativamente os dois comparsas invisíveis a formarem o trio masculino com quem ela iria trocar sensações, simultaneamente. Marcelo, chegando ao ambiente, imediatamente foi envolvido pelo clima lascivo que se mantinha pesado e embriagador naquele quarto.
constantemente destinado aos encontros carnais. O ambiente psíquico era dos mais inferiores, correspondendo a uma verdadeira arena, no meio da qual a cama bem arrumada e as luzes estrategicamente posicionadas serviam de improvisado palco para a exibição física, enquanto que a plateia se revezava, de um quarto para outro, sempre atendendo aos diversos padrões de perversão ou de estímulos inferiorizados que se faziam presentes nos diversos ambientes. Ao lado das vibrações sensualistas repetidamente emitidas e condensadas por inúmeras entidades desequilibradas, as cenas veiculadas pelos aparelhos televisivos, em sua maioria sintonizados na pornografia mais vulgar, correspondiam ao fermento das emoções vulgares e animalizadas, estimulando nas pessoas a rememoração de suas experiências passadas, nos períodos da personalidade imatura de outras vidas, quando a animalidade bruta empurrava cada qual para as perversões da sexualidade, nos excessos, abusos e violências que se encontravam arquivados no inconsciente de cada pessoa que a elas assistia. Assim, todas as forças naquele ambiente cooperavam para que os que se permitiam envolver em suas teias acabassem entregues aos excessos de todos os tipos, sob os aplausos da plateia de entidades vis e viciosas, libertinas e pestilentas, presas igualmente das sensações corrompidas da sexualidade em desequilíbrio. Verdadeiros monstros, que apresentavam aspecto de criaturas convulsionárias, em atitudes flagrantemente obscenas, babando e espumando ao ritmo dos contorcionismos dos que se exibiam no palco daquela arena improvisada, ao mesmo tempo em que gritavam, convocando outros comparsas para que acompanhassem um ou outro desempenho. Assim, o motel era um verdadeiro amontoado de entidades, a se deslocarem como uma massa viscosa de um lado para o outro, dependendo sempre de onde vinha o maior volume de gritos e agitações da plateia. Marcelo mergulhara, como dissemos, nessa atmosfera que, de uma forma ou de outra, se casava com a excitação que o acompanhava, ao rememorar as emoções já vividas com aquela mulher, ali no papel de fêmea vulgar. E por mais que suas ideias estivessem ligadas ao objetivo de conquistar o interesse de Sílvia para o desmascarar de Leandro, a verdade é que ele sabia o que o aguardava, sensação que vinha ao encontro direto aos seus interesses masculinos, no exercício da atividade sexual que já não desfrutava ao lado da esposa. Como a maioria dos homens que não aprendem a controlar o impulso da sexualidade, Marcelo era, ao contrário, controlado por ela, colocando o domínio que exercia sobre o corpo abaixo das sensações e prazeres que o corpo podia lhe propiciar. Usando das tradicionais desculpas ou justificativas, o rapaz se permitia aquele tipo de envolvimento como alguém que exercita a sua natureza masculina, não importando os envolvimentos morais ou compromissos emocionais que já houvera estabelecido. Adepto da filosofia de que se não aproveitar a ocasião, algum outro vai aproveitá-la, Marcelo chegava à beira do vulcão, com a consciência de que poderia sair chamuscado desse encontro, risco esse que, mais do que aceito, era, na verdade, ansiosamente buscado por suas emoções. Marcelo, então, comparecia como quem adere incondicionalmente ao ato, dele esperando retirar o melhor para suas emoções masculinas, no exercício da função animal, divorciada dos ascendentes morais que poderiam tornar o sexo a expressão do afeto sincero e a antessala da aventura compartilhada. Confundido com as sensações da excitação instintiva, a sexualidade acabara sendo transformada em um espinho na carne, movida por uma necessidade de estímulos crescentes, no mesmo âmbito dos vícios mais comuns a exigirem sempre maiores doses de seus usuários. Por isso, Marcelo não podia se ver protegido, tanto quanto Sílvia, pela ação generosa de entidades amigas que pudessem ampará-los com conselhos positivos de contenção e cuidado. Sacerdotes do prazer pelo prazer,
viciados no exercício da sexualidade banalizada pelas exigências consumistas de uma sociedade que a explora para torná-la instrumento de consumo, os dois eram, apenas, bonecos teleguiados pelo desejo carnal, manipulados pelas entidades inferiores que deles se serviam para extraírem a carga de energias vitais temperadas pelo impulso mental erotizado. Ao mesmo tempo em que o ambiente vibratório do quarto mais se assemelhava ao de um rodeio, com a arena e as arquibancadas, incluindo os anunciantes, os locutores narrando as cenas, o telão mostrando filmes grotescos, um conjunto de espíritos amorosos e missionários se mantinha em oração no ambiente, buscando dar continuidade ao amparo tanto dos encarnados invigilantes, quanto dos espíritos alucinados que, por óbvios motivos, não podiam visualizá-los por estarem em outro padrão vibratório. Ali estavam Félix, Magnus, Alfonso e outros espíritos especializados nos resgates e nas tarefas ligadas ao desvario da sexualidade trislocada, usando da loucura dos homens e mulheres com a finalidade educativa e reorientadora de suas condutas. Quando Marcelo chegou ao local, Gabriel, o aleijado, o acompanhava como que o escoltando em segurança para o fatídico encontro. Ao mesmo tempo, o chefe e Juvenal se encontravam enlaçados com o corpo sedutor e perfumado de Sílvia, à espera das emoções fortes através das quais ambos recolheriam alimento para saciarem suas necessidades igualmente viciosas. A chegada do rapaz euforizou a plateia que, aos gritos, pedia o início do show, antecipadamente anunciado pelos espíritos perturbadores, convocando mais e mais entidades desequilibradas para ajudarem nos excessos e na excitação dos encarnados. Tão logo Marcelo se viu sozinho na presença de Sílvia, um grupo de entidades femininas do mesmo teor de desequilíbrio da área da sexualidade projetou-se sobre ele, acariciando-o, emitindo raios escuros e pegajosos sobre sua mente e seus centros genésicos, colando-se ao seu desejo de prazer e fazendo-o recordar as aventuras excitantes que já vivera com inúmeras mulheres. Queremos você, desejamos fazê-lo subir às alturas. Não nos negue essa possibilidade. Você é nosso homem, eram os sussurros que lhe chegavam à acústica da alma, ainda que seus ouvidos carnais escutassem apenas as palavras excitantes e provocantes da própria mulher que o esperava. Gabriel, o aleijado, observando que tanto o chefe quanto o Juvenal se encontravam desligados da atenção que exerciam sobre ele, aproximou-se do local onde as entidades amigas se posicionavam, como se as estivesse identificando. Foi então que Félix, sabendo da alucinação em que se encontravam os dois outros comparsas, estendeu as mãos sobre a mente de Gabriel e perguntou-lhe, diretamente: Meu filho, tudo está conforme planejado? Imediatamente tocado pela indagação que lhe chegava ao fulcro cerebral, Gabriel acionou os seus poderes mentais e respondeu: Sim, paizinho, tudo está pronto conforme solicitado. Está bem, então. Bom trabalho, Gabriel. Aguardemos o momento adequado para o início do processo de resgate. Esteja a postos para que suas energias potentes possam ser usadas como a força necessária para a transformação das almas, protegendo-as contra suas próprias perversidades. Sim, paizinho. Estou atento. Foi então que Magnus, admirando-se da íntima relação que existia entre Félix e aquela entidade deformada, indagou, perplexo: Mas eu sempre pensei que este se tratasse de um espírito ignorante e mau. Como é que, agora, pode escutar seus pensamentos e tratá-lo de paizinho? Calmo e paciente, Félix explicou: a obra divina não desperdiça nada nem ninguém, Magnus. Este irmão é um dos trabalhadores devotados do bem, a serviço nos lugares mais sórdidos como o esforço do amor em amparar aqueles que só pensam em fazer o mal. Naturalmente que não guarda uma evolução acentuada.
No entanto, valendo-se de seu estado adulterado na forma, resquício de sua última encarnação no sofrimento depurador, Gabriel aceitou o convite de nossos superiores a fim de esmerar-se na tarefa do amor, ocultado pelo casulo vibratório deformado que não lhe seria difícil manter por causa da fixação mental de sua última jornada terrena, ao mesmo tempo em que usaria o seu sentimento despertado no bem para ser útil no momento adequado. Conduziria sua ação com o indispensável cuidado, valendo-se da personalidade aleijada com que se vestia desde a derradeira experiência carnal, temperando sua conduta com sua aparente ingenuidade, que seria tomada à conta de burrice pelas entidades trevosas. Estas, sem grande capacidade de penetração na observação profunda do espírito, surpreendidas pela sua aparência, o aceitaram em decorrência dela, desajustada e assustadora, imaginando que baixo de tal forma, a maldade certamente estaria asilada. E o estado bisonho e apalermado seria relevado pelas entidades dirigentes da treva, entrevendo nele a possibilidade de uso processos de atemorização de encarnados e de espíritos, intimidados com a sua forma aterradora. Não sabiam, entretanto, que, no íntimo, Gabriel se mantinha interessado no cumprimento da tarefa que se comprometera com os amigos generosos que o têm sustentado, não se permitindo agir no mal e defendendo-se de tais missões pela atitude atrapalhada, apatetada, própria de entidades inexperientes ou abobalhadas, que precisam ser adestradas no mal por outras mais conhecedoras de seus mecanismos. Foi assim que, há alguns meses, Gabriel acabou aceito na organização como importante elemento de intimidação, ainda que visto como uma criança grande que precisasse ser amoldada e treinada para as tarefas de perseguição. Esse foi o modo pelo qual pudemos manter um dos nossos soldados em missão de reconhecimento, exposto aos mais diferentes riscos, mais pronto para qualquer sacrifício no sentido de ajudar os encarnados, no plano mais vasto que está traçado pela espiritualidade superior. Surpreendido com a explicação direta e clara, Magnus admirou-se diante da sabedoria divina e deixou-se calar, observando o desenrolar daquela cena, para ele inusitada até aquele momento. Enquanto isso, na arena, o show havia começado com a torcida das entidades inferiores, observando e pedindo mais, gritam expressões indecentes e despejando sobre o casal que se contorcia as cargas de energia deletérias próprias de suas ideias vulgares. Enquanto tudo isso ia ocorrendo, Félix e Alfonso se aproximaram do casal encarnado e, unindo suas vibrações em uma prece, começaram a criar um campo magnético que ligava aquele quarto aos raios luminosos que começavam a cair do alto. Sem se ocuparem das entidades que assistiam ao espetáculo, agitadas agora pelo clímax do orgasmo físico, as duas almas se vinculavam aos planos superiores da vida para que, a partir daquele momento, as atitudes da ignorância pudessem começar a serem disciplinadas pela própria ignorância que as caracterizava. Enquanto o casal se permitia o relaxamento físico, buscando forças para uma segunda etapa na disputa carnal, qual luta de gladiadores medievais despidos de suas armaduras tradicionais, as entidades instrutoras, experientes na questão da sexualidade humana na superfície da crosta, se consorciavam, fraternas, na emissão de energias, pedindo a Deus e aos seus superiores espirituais que pudessem amparar a insensatez humana, pelos caminhos que mais eficazmente a reconduzisse à consciência, mesmo que fosse por meio do sofrimento. Senhor, aqui estamos, dizia Félix, emocionado, como servos do seu amor a levá-lo a todas as partes, mesmo que nossa função nos obrigue a entregá-lo aos que se permitiram resvalar na pocilga dos prazeres vis. Cumpridores humildes de sua vontade,
afastando de nós a condição de julgadores dos equívocos e de nossos semelhantes, equívocos esses nos quais já incidimos inúmeras vezes, solicitamos, nesta hora, a concessão sábia que permita que a lição superior possa encaminhar estes irmãos para o roteiro elevado da própria transformação. Ajuda-nos, Senhor da vida, para que mais e mais semelhantes encontrem o celeiro celeste e possam se valer dos manjares que matam a fome da alma para sempre. Estes, que aqui estão, são os mesmos aos quais sua voz doce e compassiva se referira quando pedira ao Pai que perdoasse seus algozes porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles também não sabem o que realizam, Senhor, e, por isso, aqui estamos para invocar a sua augusta proteção para o sublime momento do despertamento. Concede-nos, Jesus, a autorização para que suas vidas possam ser reconduzidas do lixo da insanidade para um ambiente mais elevado no hospital da experiência, que as medique, as alimente e as desperte. A oração se fizera fulgurante no coração das duas entidades, cujos braços estendidos para o alto pareciam haver se transformado em antenas que tocavam os arcanos celestiais, tal o jorro de luz que de lá desceu sobre aquele ambiente. A escuridão, a treva, a perversidade, o mal, a ignorância, a pestilenta atmosfera, num átimo, foi dissolvida aí, surpreendidas por tal estado de elevação, todas as entidades perturbadoras e vagabundas que ali se alimentavam suportaram um choque de energias que produziu nelas a fuga amedrontada, a paralisação ou desmaio. Em contato com as forças sublimes oriundas de mais além, a maioria saiu em desabalada carreira, deixando aquele ambiente íntimo e buscando penetrar outros quartos, assustados. Aproximadamente um terço dos espíritos que se deliciava nas arquibancadas da devassidão, tocados pelo teor diferente de forças e em virtude das condições de desgastes energéticos em que se achavam, entidades já cansadas daquele tipo de emoções que as havia consumido desde longo tempo, experimentaram suave entorpecimento no mesmo local onde se achavam e, assim, adormecidas no próprio assento, no meio dos detritos mal-cheirosos que produziam, foram recolhidas por devotados trabalhadores do mundo invisível que acorreram de imediato ao ambiente, como que enviados pela solicitude celeste para o labor de recuperação dos aflitos do mundo. No entanto, aquele fenômeno espiritual se restringia, apenas, aos limites fronteiriços daquela suíte de motel, não se alargando aos demais quartos, ainda que a balbúrdia das entidades interiorizadas houvesse produzido, igualmente, desespero nas demais galerias e arquibancadas nos aposentos próximos. O casal, que se encontrava no leito já há algum tempo, por força da modificação das vibrações que os envolvia, viu-se tomado por uma pesada sonolência, atribuída por eles mesmos ao desgaste físico nas expressões da sexualidade ali extravasada. Irresistível sono envolveu-lhes os corpos, libertando as duas almas da algema da matéria física e permitindo que Sílvia, em espírito, se visse abraçada aos dois comparsas que a exploravam sexualmente desde longa data. Naquele momento, a moça assustou-se. Parecia que seu perispírito, visivelmente deformado pelo teor de seus pensamentos e atitudes inferiores, se unia ao perispírito dos outros dois, apresentando-se igualmente adulterados. Pelo teor de vibrações inferiores que emitiam, ambos, ali, haviam assumido uma aparência física animalesca, numa mescla de homem com hienas selvajadas com a expressão facial de focinhos, pelos e riso histérico, permanecendo intimamente ligados à mulher que exploravam, transformados em um trio associado pelas mesmas emoções. Sílvia gritou assustada, tentando fugir da companhia horripilante. Ao mesmo tempo, os dois espíritos se deram conta da forma grotesca com que ela, agora, lhes surgia diante dos olhos,
parecendo uma bruxa velha e assustadora. No entanto, por mais que lutassem uns contra os outros, não conseguiam livrar-se, já que os três se achavam colados, perispírito a perispírito, como duas plantas saprófitas se enraizando no tronco de sua hospedeira. Silvia, em espírito, não conseguia ver Félix e Alfonso como as entidades amigas que ali dirigiam aquele processo. Foi então que Félix sinalizou para que Gabriel se aproximasse. Com a chegada do terceiro espírito, que, até então, havia integrado o grupo de perseguidores, Silvia se viu ainda mais desesperada, porquanto a aparência da nova entidade era de assustar. Ao mesmo tempo, o chefe e Juvenal, que já o conheciam, começaram a gritar para que ele viesse em seu auxílio. Ei, aleijado, venha nos tirar daqui. Estamos presos como se fôssemos passarinhos numa armadilha. Venha, faça alguma coisa, rápido. Procurando ajudá-los, agora revelando a sua real investidura, ainda que mantivesse os aleijões de sua aparência, Gabriel respondeu: sim, meus amigos, estou aqui para ajudá-los a vencer seus próprios desafios. Chega o dia em que as coisas mudam e esse é o momento adequado para o despertamento de suas almas. Gabriel falava inspirado pelas forças de Alfonso que o envolviam numa luminosidade suave, propícia para favorecer a receptividade do pensamento dos espíritos instrutores que governavam aquele instante na vida dos quatro indivíduos. Pare de fazer discursos, seu idiota. Venha logo e nos tire daqui, porque se demorar muito vai ter que se ver conosco pessoalmente, falou Juvenal, irritado e desesperado ao mesmo tempo. Agora isso já não é mais possível, meus amigos. Vocês se enraizaram muito nos prazeres divididos com essa pobre moça. De tanto desfrutarem dos excessos ao lado dela, conquistaram a possibilidade de se manterem fixados nela por mais tempo, como tem sido de seus desejos intensos. Cala a boca, seu maldito, vociferou, em desequilíbrio, o chefe, surpreendido pelas palavras daquela entidade que, até então, lhes pareceram imbecil no aprendizado dos delitos vibratórios que a ambos competia lhe ensinar. Não adianta perder a calma, chefe. As leis espirituais não desamparam a ninguém e, de uma forma ou de outra, todos nós seremos convocados a assumir nossas escolhas. A partir de agora, vocês estarão entranhados na carne dessa mulher, como sempre o desejaram. E dizendo isso, direcionado pelas forças superiores e pela ação magnética dos dois instrutores, Gabriel passou a enviar cargas de energia potentes e muito próximas das densas forças materiais, na direção do útero de Silvia, preparado para a recepção de 2 óvulos fertilizados, transformados, assim, em ovos que vinham magnetizados pelas forças espirituais de Juvenal e do chefe, intensamente ligados aos influxos da sexualidade de Silvia, com cujas forças se identificavam. O teor de magnetismo que lhes caracterizava a expressão viciosa aliado à condição favorável com que Silvia, promíscua e leviana, lhes favorecia, criava um ambiente adequado para que o processo de reencarnação compulsória se iniciasse, à revelia dos próprios interessados, com o apoio das forças positivas, com quanto mais densas de Gabriel, responsável pela magnetização que permitiu a união das duas entidades alucinadas às células fecundadas no íntimo da mulher, tudo sob a supervisão dos instrutores espirituais superiores. Naturalmente que o leitor estará cogitando que, na sua condição de experiente cultivadora dos prazeres, Silvia nunca se permitiria uma relação sexual tresloucada como aquela, sem se valer das proteções químicas, na forma de medicamentos usados para a suspensão da ovulação regular. No entanto, não imagina, igualmente, que quando se faz necessário e indispensável para a evolução das entidades comprometidas com o mal,
Tais recursos são passíveis de serem anulados ou suprimidos pelas forças superiores que podem se valer tanto da neutralização dos componentes químicos no metabolismo físico visando a ocorrência da ovulação, apesar dos anticoncepcionais, quanto da hipnose benéfica a produzir, no encarnado, o eventual esquecimento do uso constante e periódico da medicação. Não é desconhecida a ação de entidades negativas que, implantadas no perispírito dos encarnados, se aproveitam dos traços químicos das substâncias ingeridas por eles, sugando-lhes os princípios ativos, sejam de medicamentos que se tornam ineficazes, sejam das substâncias alcoólicas ou drogas que sugam das entranhas dos usuários para daí retirarem a sensação do vício que já não podem mais manter por conta própria. Desse modo, leitor querido, se as entidades trevosas dispõem de recursos para agir no meio físico e produzirem tais efeitos imediatos sobre o metabolismo dos corpos, por que motivo as entidades luminosas não poderiam usar de tais princípios idênticos para beneficiar os processos de reerguimento da personalidade, de modificação do caráter e de melhoria dos relacionamentos, quando isso seja autorizado por forças superiores? Assim, não é de se estranhar que tal fenômeno aconteça todos os dias no meio de homens e mulheres que, por mais que tenham se protegido com o uso de preservativos ou de pílulas específicas, acabam se surpreendendo com a ocorrência da fecundação imprevista ou indesejada, a gerar compromissos igualmente indesejados pela maioria, ao mesmo tempo em que permita a ligação de espíritos que necessitam regressar ao convívio do mundo para o reequilíbrio de suas vibrações com os seus sócios. Nada mais compatível com esse contexto do que a situação dos obsessores sexuais ao serem arrastados ao útero que exploraram de forma irresponsável e leviana, passando a se verem nele imantados, através de novos corpos que os prenderão ao organismo da mulher que se viciaram psicologicamente. Por isso, Gabriel acompanhava aquele caso com extremo cuidado, levando a Silvia as vibrações que garantiriam a ocorrência do estado fértil, com a supressão da ação química dos medicamentos ingeridos, ao mesmo tempo em que garantiria a Marcelo a despreocupação com quaisquer cuidados preventivos, pela segurança que a mulher lhe oferecia pelo declarado uso dos meios anticoncepcionais. Com isso, o homem poderia dedicar-se plenamente à prática do ato sexual sem a adoção das cautelas protetivas que, no dizer de muitos deles, seria responsável pela diminuição do próprio prazer. Marcelo, portanto, se apresentara ao contato íntimo e despreocupado com qualquer cuidado, confiante na capacidade de Silvia em evitar a ocorrência indesejada da gravidez. O jogo de invigilância estava montado e, assim, faltava, apenas, o momento da intimidade entre o casal, graças ao qual, o sêmen masculino estaria liberado no íntimo da mulher, demandando o encontro dos óvulos que, naquele caso específico, foram liberados duplamente, para atender às necessidades dos dois obsessores, comparsas do mesmo delito e vitimados pelo mesmo tipo de vício. Estimulado pela ação das entidades instrutoras, Gabriel colocou todo o seu potencial magnético a serviço do processo reencarnatório, tecendo laços poderosos entre os dois espíritos, aparentando dois peixes enredados na própria rede, e os dois corpúsculos de vida que se alojariam no útero da futura mãe, como os pródromos de dois novos corpos a crescerem no ambiente que, outrora, exploravam. Enquanto isso acontecia, Silvia era contida pelas entidades amigas que a envolviam em fluidos balsamizantes, preparando-lhe a atmosfera espiritual para a possibilidade da maternidade, jamais idealizada em seus planos de mulher vulgarizada. O único filho que possuía e que, entrando na adolescência, lhe produzia as poucas alegrias que podia experimentar, pelo amor sádio e sincero que dele recebia seria, até então, o ponto final de suas pretensões maternais.
Por isso, o espírito de Silvia se debatia, desesperado, ao perceber que duas almas deformadas, animalizadas e asquerosas, agora se mantinham imantadas à sua organização biológica, como duas plantas espinhosas a brotarem de suas entranhas, produzindo-lhe horrorosas sensações. Ainda que entre os três houvesse longo período de convivência e aproveitamento das baixas sensações, a jovem os repelia, enojada, porquanto